Bom dia, pessoal. Tudo bem? Me ouvem? Tá tudo certo? Bom, ah, pessoal, ontem aqui no evento falou muito sobre gestão de riscos e, e com uma ideia muito voltada para como que a gente chega no board e fala sobre risco em alto nível dentro das organizações. Então, eu resolvi hoje, como a gente vai falar de gestão de riscos, arriscar um pouco e trazer uma outra perspectiva, que é como que a gente começa a trabalhar a gestão de risco dentro das nossas organizações. Porque eu entendo que chegar até o board para falar de risco é fundamental, mas talvez já seja a ponta do iceberg, né? Quando a gente já está com uma posição mais consolidada dentro da empresa, já fez um trabalho de base muito bem feito. E é sobre esse trabalho de base que eu quero falar um pouco, né? Eu converso com muitos profissionais em vários lugares por onde eu passo, e o pessoal fala muito da dificuldade de iniciar um processo de gestão de riscos. O pessoal acha que precisa de uma ferramenta, o pessoal acha que precisa de uma consultoria com um valor muito alto para fazer e para alavancar, iniciar esse processo. E eu quero mostrar como que a gente pode começar isso de uma maneira mais simples dentro das nossas organizações. Logo vocês vão entender o porquê do título da apresentação ser essa: gestão de risco cibernético, cada um tem a vista da montanha que subir. Quem é esse que vos fala, então? E logo vocês vão entender o porquê dessa minha biografia também. Então, eu sou gaúcho, tenho 47 anos, e meu estilo de vida fora das atividades de tecnologia e cibersegurança é a corrida. Eu gosto de correr muito na rua, corro em trilhas, montanhas, já tive experiências fantásticas correndo no deserto, correndo, passando por vulcões, e isso eu faço desde aproximadamente 2010. E o que que isso me ensinou? A fazer muito a gestão de risco, principalmente quando a gente está fazendo uma corrida de longa distância, porque isso requer uma série de preparos para fazer esse desafio, e durante essa jornada ocorrem uma série de situações onde a gente precisa gerenciar o risco também. Então eu pensei, por que não juntar a experiência de uma jornada, de uma corrida, de uma ultramaratona, e fazer uma analogia com a jornada que a gente tem de gestão de riscos, porque a gestão de riscos ela é um jogo infinito, né? Nós começamos, definimos um escopo, mas gestão, como o nome propriamente diz, a gente precisa acompanhar isso continuamente, né? Não é um projeto que a gente coloca na gaveta. Eu passei por muitas casas onde, e talvez isso seja mais familiar para vocês, onde a gente tem aquela famosa aceitação de risco, né? Aquela folhinha onde uma pessoa que muitas vezes nem tem alçada para fazer essa aceitação acaba assinando um papel que vai para uma gaveta, e esse risco não é monitorado, não é revisto nunca, e os comitês e as alçadas e os níveis da empresa que precisavam ter ciência desse risco, muitas vezes acabam nem tendo, se torna um risco obscuro dentro de uma gaveta, né? Então, eu tenho mais de 25 anos de experiência, na verdade, ano que vem eu completo 30 anos na área de tecnologia, inclusive, não vou dizer quem, mas estou enxergando alguns amigos aqui que são dessa época, senão vou entregar a idade de todo mundo aqui. Então, em 1997, eu entrei para a área de tecnologia e estamos aqui sobrevivendo ainda. Passei por grandes empresas aqui do nosso mercado, não tem problema mencionar quais empresas eu passei por lojas Renner no varejo, passei pelo Agibank, já isso nos últimos 15 anos, onde eu estou focado na área de cibersegurança, né? Passei na Unicred e hoje estou na Conta Azul, que é uma empresa de Joinville, é uma empresa de software as a service, faz um ERP para pequenas e médias empresas, e também é uma instituição financeira, que é o segmento onde eu mais atuei ultimamente, e as estruturas de gestão de risco são mais maduras do que outros segmentos ainda.
Aqui, rapidamente, para a gente conceituar, né, definição da ISO 31000, que é a ISO que rege as diretrizes de gestão de riscos. Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. E a gente sempre vê o risco de forma negativa, né? Mas o risco ele também tem o seu viés positivo, de uma oportunidade. Tanto que agora mesmo eu estou aqui arriscando, porque eu mudei essa apresentação toda ontem, quando eu vi que o tema era muito parecido com o que o pessoal falou. Então, estou correndo o risco aqui de dar certo também. Pode dar errado, mas estou correndo o risco de dar certo e vocês vão entender o porquê das analogias que eu estou falando aqui, né? E por que incerteza? Porque a gente tem uma falta de informação ou conhecimento sobre a probabilidade e as consequências de um evento, né? Então, a fórmula padrão aqui do risco é probabilidade versus impacto, e é isso que rege essa base, esse início de trabalho que a gente precisa fazer quando fala em gestão de riscos. Bom, e eu vou trazer aqui uma parte conceitual, mas a gente já vai passar para a parte prática, né? Existe uma ISO que é a 27005, que ela fala sobre gestão de risco cibernético. E ela define umas etapas para que a gente comece na nossa empresa. Tenham vocês na sua empresa uma área de GRC, de gestão de riscos, para fazer esse trabalho como apoio, mas muitas vezes a gente sabe que isso cai no colo da cibersegurança, às vezes a área não está tão bem organizada e a gente fala, pô, me dá aqui que eu vou começar a fazer esse trabalho de gestão de riscos. Então a gente tem que sempre estabelecer um contexto, talvez o projeto do ano, o objetivo do ano, identificar esses riscos, analisar, avaliar e fazer o tratamento do risco, né? O tratamento do risco, como eu falei antes, pode sim ser o aceite de um risco, mas ele não pode ficar dentro da gaveta, né? Então, para isso tem que haver um monitoramento contínuo e análise crítica o tempo todo. Como eu falei, jogo infinito. E aqui, qual é que é o meu contexto e por que eu falei que cada um tem a vista da montanha que subir? Eu estou fazendo uma analogia aqui com uma ultramaratona que eu corri em 2023. E como que esse processo fortaleceu muito a minha visão sobre uma gestão de riscos. Porque era uma prova na montanha, num ambiente inóspito aqui, vamos dizer, dentro da floresta, na Serra da Bocaina, no Rio de Janeiro. E eu me propus a esse objetivo na minha vida, que é finalizar essa ultramaratona. E o processo começa 4 ou 5 meses antes. Na verdade, o processo começa desde que tu começa a correr. Mas, para esse objetivo específico, ele começa 4, 5 meses antes. Então, ocorre toda uma preparação e uma análise de riscos que eu estou disposto a correr ou não quando me proponho a esse tipo de desafio. Então, todo mundo na sua empresa vai ter um contexto, um projeto, uma jornada, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O meu contexto aqui foi correr uma etapa de um circuito mundial de corrida de montanha, chamado UTMB, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Quando que isso aconteceu? 22 de setembro de 2023. Qual a distância? 58,7 quilômetros. É uma prova que tem um desnível acumulado muito alto, 3.400 metros de subida durante esse trajeto todo. Eu tinha 16 horas para concluir esse desafio. E durante a prova eu teria 5 pontos de controle, onde eu poderia me alimentar de alguma forma. Algumas vezes menos e algumas vezes mais. E a partir dessas informações que eu tinha, eu comecei a montar o meu plano de gestão de riscos para atingir esse objetivo. Então, como eu falei, a minha ida para as corridas e para os desafios me fez um melhor gerenciador de riscos e eu consegui levar isso para dentro das empresas por onde eu passei, né? Eu comecei correndo uma prova no deserto em 2012 e ali eu aprendi a fazer uma gestão de riscos totalmente mais apurada, né? Então, eu sempre pratico isso e faço todas essas analogias dentro do meu dia a dia na empresa. Esse aqui era o desafio que eu tinha. Eu tinha esse mapa aqui, eu sabia que eu ia sair de um determinado ponto e ia ter que chegar num outro ponto depois de 58 quilômetros e 700 metros. E eu teria aqui pontos de controle, onde eu poderia entender aqui, me alimentar, saber como é que eu estava, minha questão física. E aqui a primeira analogia, né? Sempre que a gente estabelece um projeto dentro da empresa, uma jornada, é importante dividir isso em alguns pontos de controle, para a gente saber se essa gestão de riscos está sendo feita de maneira adequada.
Então, foi assim que eu separei minha prova. Separei minha prova em 6 momentos aqui, onde eu ia saber se o meu corpo estava respondendo como deveria, se eu estava bem alimentado, bem hidratado, se eu ia conseguir atingir o objetivo dentro das 16 horas. E para isso tudo, esse mapa e aquele contexto fez com que eu começasse a fazer o meu trabalho de gestão de riscos. Então, esse aqui é o contexto, às vezes, na empresa de vocês. Vocês têm que estabelecer um ponto de início e um ponto final para aquela primeira jornada, né, desse jogo infinito que é a gestão de riscos. Aqui eu já comecei a trazer algumas fotos, porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a identificar os riscos que eu me propus dentro dessa prova. Então, o que poderia acontecer? Lesão, desidratação, falta de força para completar aquele percurso, uma sabotagem mental que poderia acontecer o tempo todo. Será que eu termino? Será que eu não termino? Porque uma ultramaratona é que nem a nossa vida no trabalho. Tem momentos que a gente acha que não vai conseguir, quer desistir, e aí tu respira, se alimenta, se reidrata e diz, consigo seguir em frente por mais 10 quilômetros. E aí ali na frente tu pensa de novo em como vai ser o restante da tua jornada, né? Então pode faltar energia, eu posso me perder no percurso, porque esse percurso é todo feito dentro da mata, numa trilha. Então eu tenho que ter uma boa organização, um bom GPS, uma boa noção de orientação. Eu posso ter problemas com equipamentos, e aqui, para não ter problemas com equipamentos, o que eu fiz antes da prova? Corri com minha roupa de chuva em dias chuvosos em Porto Alegre, porque eu poderia enfrentar chuva na montanha também, então eu teria que estar pronto para isso e saber que meu equipamento no meio dessa jornada não ia me deixar na mão. Então aqui eu já trago uma foto aqui de como eu treinava à noite com meus equipamentos de chuva, por exemplo, né? E necessidade de primeiros socorros, a gente precisa remediar algumas coisas ao longo da nossa jornada e talvez fosse preciso, e nesse caso foi preciso, ter conhecimentos de primeiros socorros para conseguir seguir em frente na minha jornada, né? Então, essa é a analogia, identificar os riscos que a gente precisa para seguir na nossa jornada. No nosso caso, ransomware, né, um risco, uma evasão de dados, uma exfiltração de dados, vazamento de dados, parada do nosso negócio, onde a gente falou aqui já mais em nível estratégico, né? Então, um risco já levado para o board, já mais refinado. Lembrem que aqui eu estou falando de a gente começar esse trabalho de organização desses riscos até que, obviamente, a gente chegue num nível mais avançado. E tenho certeza que vocês aqui gerenciam riscos no dia a dia e muitas vezes nem sabem, porque já fazem isso de maneira automaticamente, ao atravessar uma rua e olhar para os lados, ver se o carro está vindo muito rápido ou não. Tu tem teu apetite a risco, pô, vou atravessar a rua. E uma série de coisas, né, que a gente faz hoje. Pô, será que eu fechei a porta da minha casa? Não estou disposto a pagar para ver. Eu volto e fecho aquela porta. Enfim, então, no nosso trabalho, não é diferente. É uma questão só de a gente levar uma coisa que já é da nossa natureza para o ambiente corporativo. E aqui tem, né, como que eu comecei a categorizar esses riscos, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui para não ficar tão maçante, mas eu comecei a analisar, como eu falei, probabilidade disso acontecer versus o impacto caso acontecesse. E aqui estamos falando de análise qualitativa, porque, como eu falei, trabalho de base, né? Obviamente que quando a gente chegar no board, muitas vezes a diretoria quer ver uma análise quantitativa de riscos, saber já quanto que eu vou perder financeiramente caso um evento se materialize, né? Um risco se materialize. Então aqui eu pensei, pô, eu errar o percurso é um pouco mais improvável, e o impacto, se isso acontecer, é médio, porque eu, tendo um mapa e tendo algumas outras condições, eu volto para o percurso e sigo. Mas como o percurso é razoavelmente bem demarcado, é mais improvável eu me perder no meio desse percurso. Mas tem outros riscos que eles eram um pouco mais altos e eu precisava tratar ele durante a jornada. Não me podia faltar energia durante a prova, então eu teria que ter uma estratégia de alimentação muito bem feita e testada antes da prova. Uma coisa que era possível de acontecer, eu precisar de primeiros socorros, e se eu não soubesse me virar ali, o impacto disso poderia ser alto, e eu ter que abandonar a prova, ser resgatado por uma equipe de socorristas, etc., no meio de um ambiente onde esse acesso é pouco possível.
né? É um acesso mais difícil. E a desidratação, que é o pior inimigo de um corredor de longa jornada, porque a hidratação tu não recupera ela tomando 5 litros de água depois que tu fica desidratado. Teu corpo só vai responder 2 dias depois. Então, é um risco muito alto, então eu teria que ter uma estratégia de hidratação muito bem preparada e fui treinando isso. Então, o que eu fiz na parte de tratamento de riscos que a gente vai falar aqui? Eu fui minimizando a possibilidade desses riscos acontecer, fui implementando controles. E é o que a gente vai fazer na empresa, que controles que a gente vai usar para reduzir esses riscos que são os mais comuns. Aqui eu já nem estou falando, ontem aqui num painel onde estava a Rafa e o Luiz Lobo, o Luiz até falou, né, eu quero ver aquele risco que eu ainda não conheço, que todo mundo sabe. Aqui não, a gente está falando de uma coisa num nível ainda mais inicial, então assim, eu preciso pelo menos saber quais são os riscos mais comuns que a minha empresa, que o meu negócio dentro daquele segmento estará correndo, né? Então por isso que eu mencionei ransomware, vazamento de dados, parada de negócio, será que os backups vão funcionar se a gente precisar usar? Então é toda essa preparação que a gente precisa fazer antes de em algum momento precisar fazer uma resposta a algum incidente, né? E aqui era o que eu estava fazendo. Isso aqui é numa trilha aqui em Porto Alegre, onde eu estava simulando o ambiente que eu ia encontrar lá no Rio de Janeiro quando eu fosse fazer a prova. Então, eu estava minimizando a chance aqui de um risco se materializar, de eu não conhecer o ambiente. Óbvio que torcer um pé e ter algum tipo de problema nesse tipo de ambiente é até certa forma comum, mas aqui eu estava praticando isso para reduzir a chance disso acontecer dentro de uma trilha, dentro de uma mata fechada, como é que ia ser minha hidratação, como é que não ia ser. Então, na hora de avaliar todos aqueles riscos, a gente define qual que é o apetite que eu tenho para cada um daqueles riscos. Então, o apetite numa empresa, ele dificilmente ele é linear. Eu vou dar o exemplo da empresa onde eu trabalho hoje. Ela tem uma unidade de negócios que é um software ERP, um software as a service, mas ela também é uma instituição de pagamentos. Ou seja, o meu apetite a risco na minha unidade de negócio, instituição de pagamentos, ele é um apetite muito menor, ou seja, eu preciso ter um nível de segurança e de confiabilidade maior, porque eu estou menos disposto a correr riscos nesse ambiente. Já em outras unidades de negócio da empresa, eu consigo ter um apetite de risco um pouco maior e um nível de controle mais intermediário, vamos dizer assim, ou nem tão robusto. E aqui, da mesma forma, tem riscos que eu estava disposto a correr e outros que eu não estava disposto. Então, por isso, toda essa preparação. Dentro da nossa empresa, nós podemos contar com muitos aliados aqui. Eu sei que, às vezes, a gente está dentro de uma área de tecnologia e não tem tantas estruturas nas nossas empresas, mas eu gosto muito de falar das parcerias que o time de cyber acaba fazendo para tratar o risco cibernético dentro da empresa. Um deles muito forte é o time de governança e de GRC, que acaba tendo accountability sobre o tema, e a área de riscos cibernéticos e de segurança da informação acaba entrando com um apoio mais técnico em cima desse assunto. E aqui para mim também não foi diferente. Minha equipe disciplinar qual que era? Era um cardiologista, uma nutricionista e um treinador de corrida. Ou seja, essas 3 pessoas me ajudaram a refletir melhor em quais riscos que eu queria aceitar e qual que é o meu apetite. Obviamente que as questões de saúde e cardiológicas eram prioritárias, então eu fiz vários testes em esteira, testes de ergonomia, testes em repouso, para saber se meu coração estava com a saúde adequada para enfrentar esse desafio. Esses são os testes que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, na nossa empresa, para todos aqueles controles e para aqueles riscos onde a gente tem o apetite ao risco mais baixo. Então, já fica uma dica aqui de priorização. Apetite ao risco mais baixo, conforme o negócio, uma maior necessidade de controles e testes contínuos, né? Então, repetir testes cardiológicos durante esses 4 meses que precederam o evento para garantir que quando eu chegasse lá na prova, eu ia estar saudável para concluir a minha jornada, né? Então, aqui, baseado no meu apetite ao risco, é onde eu traço o meu plano de ação e é onde eu traço a minha capacidade de investimentos. A gente sabe que dentro da empresa, os investimentos para tratar algumas questões de cyber,
por mais que o tema é estratégico e entendo que todo mundo já sabe disso, mesmo assim algumas empresas ainda não têm uma capacidade de investimento ou ainda não o fazem em detrimento de alguns outros investimentos. Então aqui eu também queria entender onde que eu ia usar o meu dinheiro aqui antes da prova, porque existem equipamentos que a gente precisa ter, outras provas, teste com uma distância menor que eu queria fazer antes dessa, então eu não ia escolher uma prova muito cara para fazer, mas eu ia fazer o meu teste. Então, às vezes, a gente fica esperando uma ferramenta uma ferramenta perfeita já para organizar os nossos riscos, fica achando que precisa ter uma metodologia, um FAIR, para trabalhar com riscos quantitativos já de cara. Se tiver isso, muito bom, mas obviamente que isso não é o essencial para começar a falar e mapear os riscos dentro da empresa. Então, eu acabei fazendo algumas provas de 30 quilômetros, de 35 quilômetros como teste, aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde eu ia ter um custo e um investimento menor, mas eu ia conseguir validar todos os aspectos que eu queria. Então, é essa analogia que fica, né? Nem sempre ter muito dinheiro é necessário para começar a fazer o básico, por mais que a gente entenda muitas vezes que o básico hoje já não é mais suficiente, mas precisamos começar por algum lugar. E aí eu comecei a fazer meu tratamento de riscos para aqueles riscos que eu identifiquei. Como é que eu faço para evitar, minimizar o risco de ter uma lesão? Pô, tem que fazer um fortalecimento muscular, goste eu de academia ou não, eu vou ter que ir. Sim ou sim, preciso fazer isso, senão meus joelhos não vão aguentar. A dorsal não vai aguentar 58 quilômetros subindo a montanha, a lombar, enfim. Então eu tenho que fazer um fortalecimento. Treino de corrida em condições similares à prova-alvo, então simular cada vez mais. E se eu tiver um meu risco de ransomware, eu estou simulando alguns testes, eu estou simulando a recuperação dos meus backups, é muito nessa linha, né? Tenho que testar meus equipamentos, testar minha alimentação, fazer treinamentos básicos de primeiros socorros para eu conseguir me virar até que um socorrista venha. Ou seja, eu tenho um parceiro de SOC, de resposta a incidente, até esse parceiro começar a atuar. Será que eu já consigo me virar sozinho fazendo alguma coisa dentro de casa? Talvez. Eu tenho que estudar o mapa que eu mostrei para vocês, olhar minha estratégia de hidratação. A organização disponibilizava água de coleta. Aí tu pensa, minimizei meu risco de ficar sem água, eu vou ter água ao longo da jornada. Mas será que teu estômago vai reagir bem quando tu coletar uma água no meio do mato? Então tu já tem que ter um outro controle mitigatório ali. Então eu levava uma pastilha que desinfecta a água para eu poder colocar aquilo e depois tomar a minha água, né? Então tem uma série de questões que a gente vai avaliando o risco continuamente, como eu falei, né? E os exames cardiológicos que eu falei. Então eu fiz de tudo para minimizar o risco e conseguir chegar no fim do dia com a minha jornada completa. Monitoramento contínuo, então, em cada ponto de controle que eu tinha para me alimentar, eu acabava testando como é que eu estava fazendo a minha gestão de risco. Será que eu posso ir um pouco mais rápido? Será que eu tenho que ir um pouco mais devagar agora para não botar em risco a minha prova no final? Isso é o que a gente encontra no dia a dia das nossas empresas. A gente está fazendo um mapeamento de riscos, cheguei lá na área XYZ e aquela área não quer nos ajudar muito a fazer esse mapeamento. Então, tu desacelera um pouco, muda a tua estratégia, a tua forma de abordagem, quem sabe vai numa outra área primeiro e depois retorna para aquela área com o tema um pouco melhor resolvido. E é isso que acontece numa jornada, numa prova de longa distância. Toda hora tu está pensando na tua estratégia, se tu tem que ser mais lento, mais rápido, se tu começar a conversar com uma pessoa do teu lado, é melhor porque tu arranja um parceiro ou é pior porque aquilo vai te atrapalhar e tirar tua concentração. Então é uma série de aspectos que a gente acaba analisando e por isso que eu falo muito das parcerias. Essa prova eu acabei fazendo praticamente toda ela ombro a ombro com um amigo, e isso foi muito importante. E eu trago a analogia de novo, quem são as nossas áreas amigas dentro da empresa, né? Eu sempre fiz uma aliança muito forte com a área de GRC, que é uma área que consegue levar o tema de uma forma mais fluida, as pessoas têm um skill para comunicar com o board já, vamos dizer assim, por natureza, mais junto do seu dia a dia, da sua atividade fim. Então, eu acabei tendo um grande parceiro nessa prova, que foi comigo praticamente até o fim.
E talvez eu não fosse até o fim sem a parceria dele, né? E aqui, como eu falei, né, um monitoramento contínuo, acabei repetindo meus exames cardiológicos várias vezes antes da prova, porque esse era o maior medo e era o maior risco que eu não queria, que eu queria minimizar, né? Não ter algum problema de saúde no meio da montanha. Qual que foi o resultado do meu projeto? Eu trago aqui algumas fotografias da minha jornada, né? Então acabei passando por diversos tipos de terreno, a prova era muito alta, né? Então a gente acabou passando aqui acima das nuvens e acabei finalizando ela à noite, que era um medo que eu tinha também, eu não queria terminar a prova à noite, porque é um outro risco de lesão e outros problemas, né? Óbvio, estava preparado para isso, eu tinha uma lanterna de cabeça para correr à noite, e isso facilitou muito a jornada, né? Então a gente precisa, às vezes, daquela luz dentro da empresa, e na vida também. Então a lanterna acabou salvando minha vida e eu cheguei lá 9 da noite, dentro do tempo que eu me propus a fazer a prova. A prova tinha 16 horas para finalizar, eu acabei concluindo em 12 horas, ou seja, toda a gestão de riscos que eu fiz ao longo da jornada, na preparação e durante a prova, foi muito importante contar com parceiros nessa jornada, muito importante fazer uma análise de riscos muito bem feita, por mais que básica, muito bem feita, porque a gente tem visto aí aumentar muito o número de pessoas que têm muitos acidentes em trilhas, se perdem. Então, isso o quê? É uma falta de gestão de risco, e eu quis trazer um pouco dessa analogia. Em 2023, esse final foi feliz, mas ele não acaba aqui. Olha o que aconteceu em 2024. Não satisfeito com o tempo que eu fiz, eu resolvi voltar em 2024 e refazer todo o processo que eu fiz. Então, eu passei mais 5 meses treinando de novo para essa prova e melhorando os riscos e fazendo uma análise mais minuciosa ainda dos riscos para voltar em 2024 e terminar mais rápido do que eu terminei em 2023. O que aconteceu? Abandonei a prova no quilômetro 22. E qual a analogia que eu quero trazer aqui? O sucesso do ano anterior não te garante o sucesso do ano seguinte. Por mais que eu tenha feito toda a gestão de riscos, que eu tenha treinado mais, que eu tenha feito mais uma série de outras análises, eu acabei tendo uma lesão no meio da montanha, porque era um risco que eu já conhecia, ele era um risco alto de acontecer e mesmo assim eu quis fechar um pouco os olhos para aquele risco que era um problema de joelho que eu estava tendo. Ou seja, eu não respeitei a minha matriz de riscos, não apliquei os controles necessários e tive que abandonar a prova e ser resgatado pela equipe médica no quilômetro 22. Dei um trabalho para caramba para os caras lá, levar um cara de 87 quilos no meio da montanha, né? Então, essa analogia que eu quero trazer também é um jogo infinito, a gente tem que estar monitorando os riscos e fazendo os testes continuamente, né? Não pretendo mais voltar em Paraty para fazer essa prova, acho que já está aqui. Voltar no ano anterior e fazer ela melhor, acho que tinha mais a ver com o ego do que qualquer outra coisa, né? Foi o ego falando um pouco mais alto, e isso me cegou um pouco para a análise de riscos adequada que eu deveria fazer. Que considerações finais eu trago aqui? Todos nós já fazemos algum tipo de gestão de riscos no dia a dia, né? Então, por que a gente não começa na empresa? A gente fica esperando a ferramenta perfeita, o momento perfeito e uma matriz de risco 3x3, 4x4, como eu trouxe ali, com risco qualitativo, já pode dar uma alavancada legal nesse tema dentro da empresa. Né? Então, por que a gente não faz isso ainda dentro da empresa? Dá para começar pequeno, a gente não precisa, como eu falei, já chegar no board levando o tema, a gente pode trabalhar isso com áreas pares e amadurecendo o tema, né, gradativamente dentro das empresas. O risco não pode ficar guardado na gaveta, a gente tem que monitorar. A cartinha de aceitação de risco, ela não vale nada se ela não for monitorada, se ela não tiver um acompanhamento periódico e que esse risco tenha sido aceito por quem de fato tem uma alçada para isso. O sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Faça uma atividade física regularmente,
Isso é muito importante. Nós aqui da área de tecnologia, cibersegurança, estamos sempre envolvidos numa velocidade, numa loucura, e a atividade física tem sido muito importante para a minha vida. Inclusive, me fez passar muito mais forte por situações de doença que eu tive. Para quem não sabe, tive um tumor em 2021 e estar fazendo atividades físicas foi o que me manteve forte para enfrentar toda essa jornada também, né? Então, para a saúde física e mental, façam algum tipo de atividade física. Não precisa fazer uma loucura que nem a que eu fiz, 2 quilômetros, 3, uma caminhada, mas façam uma atividade física. E era isso que eu queria trazer hoje, uma analogia entre a jornada da nossa vida, de coisas que a gente faz, se propõe a fazer, e como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia no trabalho. Dá para começar pequeno, dá para associar com qualquer outra coisa que vocês tenham uma paixão na vida de vocês e levar para dentro da empresa e começar a fazer esse trabalho de gestão de risco de base que a gente precisa. Quem quiser falar um pouco sobre gestão de riscos ou corrida, eu prefiro corrida, me procurem aí, estou à disposição de todos vocês aí. Muito obrigado pela atenção aí e pelo prestígio aí nesse pequeno bate-papo aqui que a gente tinha. Muito obrigado aí.